Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Ordenanças da Igreja. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: o que são ordenanças? Em segundo lugar, vamos falar sobre o batismo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a Santa Ceia. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O ministério tríplice de Jesus, tipificados pela pregação do reino de Deus, ensino da palavra e realização de curas e milagres, deram a base espiritual para a igreja realizar a sua missão. Entretanto, 2 ordenanças dadas pelo Senhor à igreja nos coloca simbolicamente diante da confirmação da nossa confissão de fé pelo batismo, bem como a nova aliança de Deus conosco através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, representado pela ceia do Senhor. Nesta lição estudaremos sobre as ordenanças de Jesus à igreja, representadas pelo batismo nas águas e a ceia do Senhor. O que são ordenanças? São ordens dadas pelo Senhor Jesus à igreja, de modo a realizar rituais litúrgicos com o objetivo específico da confirmação da nossa fé em Jesus Cristo e especialmente a disposição de obedecer a estes mandamentos do Senhor. Jesus deixou como ordenança para a igreja 2 ritos litúrgicos, a saber: primeiro, o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como confissão pública de nossa fé diante de Deus e dos homens, crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, nós podemos ler: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A segunda ordenança foi a ceia do Senhor, como símbolo da nova aliança entre Deus e os homens, que traz à memória a crucificação e morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, como sacrifício vivo para perdão dos pecados e salvação da humanidade. Mateus, capítulo de número 26, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 30, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Passando para o item número 2 da lição, nós vamos falar agora sobre o batismo. E iniciaremos
falando da etimologia da palavra batismo, oriunda da palavra grega bapto ou batizo. O batismo significa fazer mergulhar na água, caracterizando uma total imersão do corpo inteiro de uma pessoa pelo ato de entrar e sair da água. Podemos definir batismo como uma ordenança que foi o primeiro mandamento ritual do Senhor Jesus, dado à igreja, que praticamente marca o início da vida cristã de uma pessoa, sendo normalmente realizado por imersão total do corpo nas águas, onde, ao submergir, o velho homem pecador é sepultado e, ao emergir, este é purificado, surgindo um novo homem em Cristo, que ratifica a sua confissão pública de fé em Jesus como Salvador e Senhor de sua vida diante de Deus e dos homens. O significado do batismo nas águas carrega em seu bojo um importante significado na vida espiritual de um crente em Jesus, pois no momento do batismo por imersão nas águas, espiritualmente demonstramos de forma materializada que, ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo, morrendo o velho homem pecador e, sequencialmente, quando emergimos, ressuscitamos com Cristo na condição de um novo homem, sendo incluído no corpo de Cristo, ou seja, a igreja espiritual, evidenciando um caráter moral e espiritual segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, na condição de salvo e com posse da vida eterna. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 11. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vamos tecer agora alguns comentários sobre os requisitos espirituais para o batismo nas águas. Basicamente, esta ordenança do batismo para a sua consecução possui duas indispensáveis disposições de cunho espiritual, a saber, em primeiro lugar, primeiro requisito, arrependimento de seus pecados e regeneração por parte daquele que vai
se batizar. Então, o primeiro requisito do candidato ao batismo é se arrepender de seus pecados e se regenerar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, nós podemos contemplar, capítulo de número 3, melhor dizendo, versículo 2, nós podemos contemplar este requisito. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta era uma pregação de João Batista, que realizava batismos, inclusive o batismo de Jesus. O segundo ritual, ou melhor dizendo, o segundo requisito espiritual para o batismo nas águas é a de crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, sendo este o Messias anunciado e esperado na palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, do versículo 7 ao 12, diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Portanto, aqui, crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, sendo este o Messias anunciado e esperado na palavra de Deus, é o outro requisito para o batismo. Passemos a falar agora sobre a forma para a realização do batismo, considerando a disposição do batizando quanto ao atendimento dos requisitos espirituais para o batismo nas águas. O ministro de Deus interpela ao batizando sobre a sua crença em Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, que, uma vez confirmada esta crença, torna-se uma confissão de fé pública, representado simbolicamente pela imersão do corpo inteiro do batizando nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos aqui contemplar que era uma prática da igreja primitiva este tipo de batismo por imersão nas águas. Atos capítulo 2, versículos 37 ao 42, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Falemos agora sobre o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, seguindo o rito configurado na Bíblia Sagrada. Porém, quanto aos requisitos que nós falamos de arrependimento, regeneração e confissão pública de fé, estes não se aplicam a Jesus, pois Jesus não tem pecado e por isso não precisa se arrepender de pecados e muito menos de regenerar-se, porque ele é santo e ele é Deus. O significado do batismo de Jesus reside na condição de ele, primeiro, se identificar com o seu povo, ao qual viera para livrar da condenação eterna. E, em segundo lugar, o de se consagrar publicamente ao Pai para o trabalho de salvação da humanidade. Mateus, capítulo de número 3, versículos 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Passando para o item número 3 da lição, nós vamos falar sobre a Santa Ceia. A ceia do Senhor, como segunda ordenança ritual litúrgica de Jesus à Igreja, assume a condição de um momento santo que representa a nova aliança entre Deus e todos os homens. A ceia, como memorial da morte de Cristo em favor da humanidade, desperta a individualidade do ser humano em sua subjetividade, mas também desperta uma unidade coletiva demonstrada pela adoração e fé. Uma realidade na consecução da ceia do Senhor é a esperança da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Neste ponto de nosso estudo, teceremos comentários sobre a direta relação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, inserindo neste contexto a ceia do Senhor. E o que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa memorial registrada na Bíblia e ordenada por Deus aos israelitas, consolidada por uma refeição cerimonial realizada obedecendo diversas regras. A palavra Páscoa, que vem do hebraico pechar, significa passar por cima ou passar por sobre, e foi marcada pela passagem do anjo do Senhor, trazendo juízo sobre o povo egípcio e assim libertando Israel da escravidão. Considere-se que a instituição da Páscoa, melhor dizendo, foi exclusiva para a nação de Israel. Qual é o significado da Páscoa para os israelitas? A Bíblia Sagrada registra que a Páscoa para Israel foi a libertação de um povo que estava oprimido no Egito pelo jugo da escravidão. Ou seja, os egípcios exerciam sobre o povo hebreu um domínio político, econômico e social que tirava do povo de Deus a esperança de liberdade e a possibilidade de cultuar a Deus
em espírito e em verdade. A libertação do povo hebreu está fortemente associada à execução do juízo de Deus sobre o Egito e, por conseguinte, a um livramento de Israel, onde o anjo da morte passou por sobre as casas dos israelitas e, ao visualizar as vergas e umbrais das portas assinalados com o sangue do cordeiro pascal, não matou os primogênitos dos israelitas. Porém, o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito. Esta foi a última praga lançada sobre Faraó e os egípcios, ou seja, a morte dos primogênitos, que culminou com a saída do povo hebreu do Egito, concretizando a libertação do jugo da escravidão egípcia, ao qual conhecemos como o Êxodo. Agora, qual o significado da Páscoa para os egípcios? Faraó estava com o coração endurecido e obstinadamente teimava em não permitir a saída dos israelitas do Egito. Faraó foi longe demais e o Egito foi julgado e sentenciado por Yahvé, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que de forma sistêmica e poderosa lançou 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó e demonstrar então seu inquestionável poder e libertar Israel do jugo da escravidão. A Páscoa, para os egípcios e seus deuses, significou uma humilhante derrota, marcada principalmente pela morte dos primogênitos. E para nós cristãos, qual é o significado da Páscoa? Jesus instituiu a ceia do Senhor para demonstrar aos seus discípulos que ele era o Cordeiro de Deus que havia de ser sacrificado para, com sua morte vicária e através do seu precioso sangue, salvar toda a humanidade da condenação eterna. E assim, propositadamente, faz uma analogia da Páscoa judaica com a ceia do Senhor, a Páscoa cristã. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículos 7 ao 20, que diz o seguinte: Lucas 22, 7 ao 20. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. A Páscoa para os cristãos, ordenança instituída pelo Senhor Jesus, denota a libertação da humanidade da escravidão, do pecado existente no mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nos elevou à condição de sermos cognominados como filhos de Deus e determinou que sempre realizássemos a ceia do Senhor para lembrar-nos do seu sacrifício de morte até que ele viesse para celebrá-lo conosco no reino de Deus. Neste ponto da lição veremos algumas diferenças cruciantes entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã em seus aspectos teológicos e espirituais. Em primeiro lugar, a Páscoa judaica é uma celebração entre Deus e uma nação, ou seja, é uma festa celebrada entre Deus e o povo hebreu. Na Páscoa cristã, a celebração é entre Deus e a humanidade. É uma celebração de maior abrangência entre um Deus de misericórdias e toda a humanidade. Na Páscoa judaica, nós temos a libertação de Israel do Egito. É uma festa celebrada em memória de uma libertação política e econômica dos hebreus do jugo egípcio para estabelecer uma nação santa, cujo Deus é o Senhor. Na Páscoa cristã, nós temos a libertação da humanidade do pecado. É uma celebração de cunho espiritual, pois denota a libertação espiritual de forma integral da humanidade da escravidão do pecado que há no mundo. Como terceiro ponto, na Páscoa judaica, nós temos a morte e derramamento do sangue de um cordeiro. A Páscoa judaica perpassa pelo ponto central da morte de um cordeiro, cujo sangue foi utilizado para assinalar as vergas e umbrais das portas das casas dos israelitas, de modo a livrá-los do anjo da morte. Na Páscoa cristã, a morte e derramamento do sangue é de Cristo, o Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã tem como base fundamental a morte e o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, vertido na cruz do Calvário. Este sangue é o sangue de Jesus Cristo. Como quarto ponto, na Páscoa judaica, o memorial é para uma nação. A Páscoa judaica, como ponto marcante, ensejou, após a saída do povo hebreu do Egito, a formação e criação de uma nação santa, que perpetuamente foi instada pelo Senhor a lembrar, através da celebração da festa para todas as gerações subsequentes, tão grande livramento da escravidão. Na Páscoa cristã, o memorial é para a humanidade da morte de Cristo, ou seja, a humanidade deve se lembrar da morte de Cristo, trazer a sua memória. A Páscoa cristã visa lembrar-nos do sacrifício de Cristo na cruz, para contemplarmos a condição da realidade de termos vida eterna de forma abundante numa pátria celestial, em um reino de Deus sem fim. Passemos agora a trabalhar o estudo dos elementos da Páscoa judaica. A Páscoa, ela foi instituída no Egito pelo Senhor, como nós já vimos, para comemorar a milagrosa redenção do povo de Israel da escravidão egípcia, de modo que os israelitas pudessem lembrar perpetuamente a passagem do anjo da morte, onde todos os primogênitos do Egito foram mortos e os primogênitos dos israelitas foram poupados. Vejamos cada elemento da Páscoa e o seu significado no Antigo Testamento, bem como o significado espiritual em um Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa tinha como primeiro elemento o cordeiro, ou seja,
o cordeiro imolado, o sacrifício do cordeiro macho e sem defeito, representou o preço da redenção e libertação de Israel na escravidão do Egito. No Novo Testamento, o elemento cordeiro é representado pelo sacrifício de Cristo. É o próprio Cristo, sem pecado, que foi sacrificado na cruz do Calvário, cujo sangue derramado foi para a expiação dos pecados, sendo ele a libertação do pecado e penhor da salvação. Segundo elemento da Páscoa, além do cordeiro, o sangue. O sangue do animal significava a preservação dos israelitas. O sangue do cordeiro representou a expiação, isto é, o perdão dos pecados dos israelitas, pois o cordeiro sacrificial tomava o lugar do pecador e seu sangue era derramado para a expiação dos pecados deste pecador. Já no Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo é a garantia do perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus simboliza a garantia do perdão e nos purifica de todo o pecado, sendo então o pecado do homem coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Como terceiro elemento da Páscoa, nós temos os pães asmos, ou seja, a pressa dos israelitas para sair, que representa no Antigo Testamento a pressa dos israelitas para a saída do Egito. A preparação do pão sem fermento era muito mais rápida e pela falta de tempo os israelitas tiveram que preparar suas provisões alimentares de forma mais rápida e abandonar o Egito com muita pressa. Já os pães asmos no Novo Testamento representa a santidade diante de Deus. Na nossa relação com Cristo não pode haver impureza, e sim plena santidade de vida e pureza. Temos que ser livres da corrupção moral e de falsas doutrinas. O fermento é um agente de decomposição, e assim o pão sem fermento simboliza a pureza que todo homem deve ter diante de Deus. E como último elemento aí da Páscoa, e a gente aí vai tipificar como sendo uma ceia, são as ervas amargas, que representou o sofrimento no Egito, no Antigo Testamento. As ervas amargas recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne adocicada do cordeiro por ocasião de sua ingestão. Já no Novo Testamento, as ervas amargas representou o sofrimento de Jesus na cruz. Representa a amargura que o Senhor Jesus passou durante o processo de dor e sofrimento na cruz do Calvário, bem como a amargura das almas humanas por causa do pecado. Nós fizemos esta comparação destes 4 elementos no Antigo e no Novo Testamento. Mas vamos falar um pouco sobre os elementos da ceia ordenada pelo Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, a Páscoa ganha um novo sentido, bem mais amplo, pois representa a libertação da escravidão do pecado, ao qual a humanidade foi salva da condenação eterna. Jesus instituiu a ceia exatamente no período da Páscoa judaica, demonstrando que a Páscoa judaica deveria agora ser substituída pela Páscoa cristã, a nova aliança consumada na morte vicária de Cristo. Em Cristo se cumprem rigorosamente os símbolos apresentados na Santa Ceia, que é o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que aponta uma nova forma na era cristã de celebração da Páscoa, através da ingestão do pão e do suco da uva, representando o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente, sendo este o verdadeiro Cordeiro Pascal,
a libertação do pecado como a verdadeira libertação, e ainda que a rejeição deste sacrifício de Jesus na cruz trará o inevitável juízo de Deus sobre todos que não creem. A ceia do Senhor Jesus traduz-se em uma comunhão com Deus e de uns para com os outros, bem como a introspecção de examinar-se a si mesmo e de reconciliação com Deus e com os irmãos, além da expectativa do retorno de Cristo para nos buscar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Concluindo a nossa aula de hoje, Deus, em sua infinita misericórdia, livra, protege, sustenta o seu povo. Outrora, para os israelitas, promoveu a libertação do jugo da escravidão egípcia, para que eles adorassem o Senhor e jamais esquecessem de tão grande livramento que foi o martírio no Egito. Para nós, cristãos, Jesus, o pão da vida, pelo seu sangue derramado na cruz, nos redimiu dos nossos pecados e estabeleceu duas importantes ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor, para lembrarmos sempre da libertação do jugo do pecado e trazer à memória a salvação em Cristo Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.